Pode entrar. Pode entrar, seja bem-vindo. Mais um episódio, né, do nosso podcast. Estamos aqui para essa conversa, cafezinho na mão. Ai, que delícia! Muito bom, né, Carol? Muito bom. E o tema de hoje nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas não gostam de falar, né? Muitas pessoas não gostam de falar, muitas pessoas evitam. Eu mesmo sempre fui essa pessoa de não gostar de falar sobre esse assunto, mas é um assunto necessário, que é sobre o medo. Vamos falar hoje sobre o medo, que é uma coisa assim que todo mundo tem. Não adianta dizer que você não tem medo, todo mundo tem medo. Né, Marcela, medo de alguma coisa. O medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo, então assim, da nossa mente. Então assim, o medo, às vezes, ele pode ser bom, mas em certa medida ou de certas formas ele acaba atrapalhando a nossa vida, né, Marcela? Verdade. É verdade, o que você falou mesmo. É importante você ter ali a prudência, né? Entender que não é se jogar em tudo, é entender os perigos que aquilo pode apresentar, mas entender até que ponto você está justificando que é só para se proteger e na verdade é um medo de dar um passo adiante, né? Então é importante mesmo esse equilíbrio. Então, eu tenho estudado bastante, né, sobre inteligência emocional, e aí eu estou lendo um livro que fala justamente sobre as emoções. E que cada emoção ela tem uma função. E o medo também é uma das emoções que tem uma função. E é interessante que no livro fala o que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo, quando nós estamos com medo. E realmente é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, a primeira reação quando a gente está com medo é a gente ficar paralisado. A gente fica gelado, né? O sangue, é como se o sangue parasse de circular bem no nosso corpo. A gente fica paralisado. E até essa paralisia é uma forma, o corpo faz isso para o seu cérebro ter tempo de pensar o que você vai fazer. Se você vai reagir, se você vai fugir, se você vai sair correndo, o que você vai fazer ali naquele momento. É aquele momento assim, aí o cérebro dá aquela raciocinada e aí você reage. Né? Aí depois, na hora da reação, o sangue começa a circular principalmente nas pernas, que é para você correr, para dar aquele impulso de correr, né? De você fugir. Então, você vê como que até o medo tem uma função, né, no nosso corpo. E aí a gente tem aquele impulso, né, de fugir, de reagir de alguma forma. Né? E assim, isso no momento de perigo, ok, é o que tem que acontecer realmente. Mas às vezes a gente se encontra em algumas situações da nossa vida que não era pra gente ter essa reação, né? Mas a gente acaba tendo. Né? Porque de alguma forma a nossa mente entende que aquilo dali representa algum risco, alguma situação nova, porque situações novas causam esse medo na gente. Verdade. E às vezes a gente está diante de uma plateia, tem que falar em público, ou em diversas outras situações a gente fica com esse medo. Isso é interessante, né? Porque o homem primitivo, né, ele tem a amígdala, né, que ele já ali ele recebe as primeiras sensações, vão para esse nosso homem primitivo mesmo. Então é isso que você falou mesmo. Você tem toda uma preparação para o perigo. Eu identifiquei o perigo, eu preciso me preparar. Ter esse tempo. Interessante das pernas, né? E aí, sabe que eu lembrei que hoje em dia se fala muito que o exercício com as pernas, o exercitar as pernas te previne de doenças mentais, até de Alzheimer, de doenças que vão afetar a sua mente, né? E você vê como tem a ver assim, a nossa perna com todo o nosso sistema de funcionamento, de proatividade, de estar alerta, né? É interessante. E aí também lembrei que o desmaio, por exemplo, muitas pessoas desmaiam como uma forma de desligar da realidade, um medo, um pânico, um susto,
que o cérebro e a tua emoção não está conseguindo lidar com aquilo, ele desliga. Tem aquela síndrome do vaso vagal, né, que para de mandar oxigenação. E aí a pessoa desmaia para dar uma desligada no sistema. Vê como que é mesmo. Interessante isso. Assim, como o nosso próprio corpo nos protege de um grande sentimento, mas aí que está. Em que momento eu reajo e quando já está tempo demais na zona de medo. Exatamente. E a gente ter essa consciência, né? Porque quando a gente tem consciência das nossas emoções, Sim. das situações, e a gente se conhece também, a gente consegue medir isso daí e meio que controlar a nossa reação, né? Se a gente estiver numa situação que na verdade não representa perigo, mas a gente sente aquele medo, né? Começa a suar frio, começa a ficar paralisado de medo. Sim. Quando a gente se conhece, não, peraí, tá tudo bem aqui. Você não precisa sentir assim, né? E a gente consegue driblar todas essas reações aí. Verdade. Para que a gente não tenha essa reação de fugir ou de ficar paralisado. Porque isso paralisa muitas coisas da nossa vida. Quantas coisas a gente deixa de realizar por medo? Seja o medo de os outros compensar, seja medo de ser ridículo ou medo de, né, Medo de errar, medo da frustração. Tantos medos acabam nos paralisando. Verdade. E isso da consciência é muito importante. Até o nosso trabalho mesmo, o coaching, o que a gente defende, como a gente vê, é justamente o foco é trazer consciência. Não é trazer não é um passe de mágica, é trazer consciência, porque com a consciência você consegue gerir a sua vida, porque você se vê, você cria consciência, você se percebe, você entende, olha como é você entender você. E isso você vai ter resultados muito melhores porque você não vai passar despercebido pelo teu funcionamento. Você vai entender como você funciona e entender onde você precisa melhorar de fato, onde você é mais fácil. Tem lugar que é mais fácil pra gente. Isso aqui pra mim é tiro de letra, o outro às vezes é mais difícil. E numa facilidade que o outro tem, pra você é difícil. Então entender e não passar por cima como se fosse, não, mas eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Essas repetições não são para levar você para um surto de você ser quem você ainda não é. Mas é de apontar o teu potencial e você entender o que você precisa fazer para chegar lá. Acho que é possível. Né? Então, todas essas declarações, até no podcast anterior, a gente falou sobre o Vale de Ossos Secos, que está no livro de Ezequiel na Bíblia. E o que Deus fala ali? Profetiza. Fala. Declara sobre aquilo. Então, quando você declara, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou próspera, você não está mentindo para você de uma coisa que você sabe que você ainda não é. Mas você está declarando aquilo que você tem potencial para ser. E aí, de uma forma racional, de uma forma consciente, você vai entender o que eu preciso para chegar até lá. Eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso aparar isso aqui, eu preciso me arriscar nisso. Né? É uma jornada de consciência mesmo. Exato. E aí você vai treinando a sua mente. Isso. Né? Porque quando você quer mudar um estado mental seu, você precisa comunicar. Começa com a comunicação. Seja a comunicação verbal, a comunicação visual, a comunicação corporal, né? A forma como você se movimenta. Então, por isso que é importante. Verdade. Repetir, né, aquilo que você deseja. E ao invés de ficar repetindo o que está ruim, repetir aquilo que você deseja que aconteça. Exatamente. Porque aí você traz essa mensagem para o seu cérebro e começa a comunicar isso. Você cria, né? Às vezes a gente pensa, o mundo foi criado no verbo, na palavra. Mesmo que você não creia nisso, a palavra tem poder. Várias ciências dizem isso, vários segmentos dizem isso. Se você fala uma palavra positiva, não é que aquilo vai se transformar só porque você disse. Mas como o Carol falou, você vai começar a trazer para o seu cérebro, para a sua consciência, aquela possibilidade, aquela realidade. E você vai começar a povoar a sua mente com pensamentos positivos, o seu dia, a sua comunicação. Se você costuma
andar desleixado, porque você acha que isso não... Né? Eu não preciso me arrumar porque o meu valor tá dentro de mim. Sim, o seu valor está dentro de você, mas se você não comunica isso, você não vai ter uma resposta externa daquilo que você sabe que tem dentro de você. Até algo que a gente compra, um doce que você compra. Se o mesmo doce estiver mal embrulhado, num papel qualquer, você não vai dar o mesmo valor do que se ele estiver numa caixa bem produzida, onde a arte daquilo é feita para te trazer desejo. Então, claro que o externo comunica e vende o que tem internamente. Então, né, são coisas assim que às vezes a gente, no fundo, não tem coragem. É outra coisa que não deixa você. Às vezes, se você anda sempre desleixada, não é que você acredita que o seu valor está dentro, é porque, de alguma forma, em algum momento, se arrumar, agrediu alguém ou alguma coisa. Se arrumar demais, expôs você e você não tem consciência disso. Então, isso que é o mais importante. O que está lá no fundo dessa verdade de eu achar que estar desleixada não faz diferença, né? É isso. E aí, isso com certeza você está expressando algum medo que você tem, alguma coisa que você tem medo. É o medo. E a gente pensa, Marcela, que medo que coragem é ausência de medo. Mas não é. Coragem é justamente você fazer mesmo estando com medo. Né, de fazer. Quantas vezes a gente deixa de fazer? Eu tô com medo. Eu não sou corajosa. Não, coragem não é você esperar o medo passar. Coragem é justamente você fazer, mesmo que o medo ainda esteja lá. Sim. Né? Isso é ter coragem. Quando a gente vê tantas pessoas aí superando momentos difíceis, não é porque a pessoa não teve medo. Sim. Naquele momento. Sim, ela teve medo. Isso é humano, isso é natural. Então também não é você querer reprimir o seu medo. Porque reprimir as emoções também te causa danos terríveis. Então é você identificar, peraí, eu tô com medo. Eu tô com medo por quê? Por que esse medo tá aí? E aí você avaliar isso. Não, esse medo realmente é algo que eu criei na minha mente, porque tem medo que a gente cria. A gente cria e tem ancoragem com coisa do passado também, né? O que me aconteceu no passado que eu estou recriando toda vez aquela cena em cenários diferentes. Mas em algum momento algo aconteceu que me causou medo. E eu não vou dizer que é trauma, que não é trauma, mas pode ter te causado um pequeno trauma, um grande trauma, que toda vez que aquela circunstância se repete, você traz aquela carga de sentimento. E aí você acha que vai acontecer tudo de novo. Né? E assim, como o Carol falou, não é esperar o medo passar, até porque o medo nunca vai passar. A gente sempre vai sentir medo, em escalas menores ou maiores. Mas ele vai estar sempre... E eu acho que isso que é uma ingenuidade nossa. Quando eu virar uma pessoa corajosa, né, ou quando eu não tiver mais medo disso, provavelmente teremos sempre medo daquilo. Mas em pequenas doses, é uma coisa que eu tenho aplicado, sabia? Eu tive uma experiência assim, que aconteceu comigo, bem boba, parece boba, mas que pra mim foi, que ali perto de casa, quando eu vou passear com meu cachorro, tem muitos cachorros ali que às vezes ficam soltos. E eu vi uma notícia de que na praia, uma moça estava passando com o cachorrinho dela, e um desses cachorros soltos mordeu o cachorro dela e matou o cachorro. E aquilo me gerou um medo tão grande, porque tão perto de mim, pode acontecer comigo, que eu comecei a levar o cachorro cada vez menos na rua. Mas não era porque eu estava sem tempo, ou porque, em geral, o cachorro toma banho uma vez por semana, dependendo da raça, por conta do pelo da pele. Então, se você leva todos os dias... Eu comecei a colocar essas justificativas, mas na verdade eu estava com medo dele ser atacado. Até um dia que eu comecei a ver que aquilo estava fazendo mal para ele, o não ir à rua. E eu comecei a pensar, peraí, esse medo, que pode ser real, ele pode ser atacado. Está impedindo que ele tenha uma qualidade de vida diária. E quanto que esse medo, qual o percentual de que isso possa acontecer? Pode ser que isso nunca aconteça. O que eu posso fazer se um cachorro se aproximar? Eu vou pegar ele no colo, vou correr, vou subir em cima de um carro. Eu já comecei a pensar um monte de coisa, que eu já vi vídeos de que você subir em cima de um carro, você dificulta. Aí eu comecei a ver um monte de coisa. Segurar a pata do cachorro atrás, para o cachorro largar a presa da boca. Enfim.
E eu comecei a ver assim, peraí, tem outras coisas que eu posso fazer se isso acontecer. O que eu não posso fazer é me aprisionar dentro desse medo e aprisionar o meu bichinho. E aí o que eu comecei a pensar? Toda vez que esse medo vier, é aí que eu vou enfrentar. Eu vou à rua e vou sem medo. Na hora dá medo, dá muito medo. Na hora você gela, você vira uma esquina, você vai na frente para ver. Mas quando você se vê encarando o medo, você vê que os medos vão estar sempre aí. E eles vão aprisionar cada vez mais. Isso é uma escala pequena do que eu falei. Mas o medo de você arriscar algo novo vai te aprisionar cada vez mais nas mesmas situações e reclamando de não avançar. Né? E a única forma de você superar o medo é enfrentando. Enfrentando, e até em pequenas doses. Outra forma. Não tem como. Por mais que existam ferramentas, né, que a gente pode usar e tudo, mas você só vai superar aquele medo se você enfrentar. Só a partir desse momento. E quando a gente começa, Marcela, também a pensar, como você falou, né? Você ficava pensando, e aí você começou até a criar uma estratégia. Cria cenas. Olha só. Ou seja, você já estava realizando aquilo na sua mente, né? Então, a chance disso acontecer seria até maior, só de tanto você estar ali pensando naquilo, né? Ao invés de você pensar no passeio tranquilo, exatamente, feliz. Que aquilo pode acontecer, mas aquilo é uma mínima parcela de possibilidade. E aí o que eu vi? Vi isso em outras circunstâncias da minha vida. O quanto que a preocupação, o que na verdade vinha na minha cabeça? Eu não protegi bem ele. Eu poderia ter protegido bem e eu não fiz o melhor que eu pude. E quanto que isso está ligado à minha filha, quanto que isso está ligado a outras situações em que eu tenho medo de não proteger muito bem. Então, por isso, eu às vezes sufoco uma relação, uma situação. Né? É verdade. E se a gente ficar vivendo baseado assim, nos nossos medos, a gente não vive. Exatamente. Porque imagina, você já estava parando de sair de casa. Aí você vai se isolar dentro de casa, você não vai sair, não vai fazer nada, não vai realizar nada. Sim. Com medo. Então, assim, por isso que é tão importante realmente a gente pensar nos nossos medos e procurar superar os nossos medos. Sim. Eu não gostava nem de falar dos meus medos. Uhum. Eu achava que se eu falasse do meu medo, aquilo ia acontecer. Eu tinha isso, eu tinha essa crença de que se eu falasse do meu medo, aquilo ia acontecer. E aí eu não falava mesmo. E aí uma vez eu passei por uma ferramenta, até num processo de coaching, e era sobre medo, a sessão era sobre medo. E aí quando começou a falar dos meus medos, gente, aquilo me causou um incômodo tão grande, mas tão grande. E eu terminei a sessão assim, super mal. Eu falei assim, gente, agora eu não queria ter tocado naquele assunto, né, falar de medo. Só que aí depois eu vi o quanto que foi importante, o quanto que é necessário. Porque você só pode enfrentar aquilo que você conhece. Exatamente. E se você não toca, se você não vai lá, não visita aquele lugar, você não vai conhecer. É como se você pegasse aquele medo, né, no caso do medo, e colocasse dentro de uma caixa lá escura e fica lá, guardado. Mas se aquela caixa em algum momento abrir, e vai abrir, porque... E ela tá lá. Tá lá, a sombra dela reverbera. Isso. Aí vai abrir aquele monstro, né? Porque foi algo que você não procurou tratar, que você não procurou nem conhecer, nem ver o que tinha lá para você tratar. E aí depois, quando você vai tratando, você vê que aquilo nem era tão grande assim. Exatamente. Né? Gente, era tão simples, né? Exatamente. Se eu tivesse feito isso antes, eu já podia ter realizado tantas coisas. É verdade. O monstro é maior quando a gente não quer olhar para ele. Quando a gente encara. E geralmente as coisas são assim para acertar na vida. Até pegando esse gancho para falar, até quando a gente vai realmente olhar para a nossa vida e passar por algum processo de melhoria. No início, vai ser incômodo. É quando você vai arrumar o seu armário. Quando você abre o seu armário, aquilo vai cansar você. Tem tanta coisa para você tomar decisão. Você vai ter que escolher o que fica, o que sai. Às vezes é ruim a gente ter que tomar essa decisão. Não sei se eu vou querer usar isso, talvez eu queira, talvez não. E se eu emagrecer, e se esfriar, e se eu viajar, e se eu entrar num trabalho. Tem tantas possibilidades que aquilo cansa a tua mente. Então você, não deixa que eu arrume meu armário depois. Mas a partir do momento que você passa por esse vale, da sombra, da morte, da sombra, da dúvida, que você tem a coragem de passar por aquilo, você começa a agir
E assim, em doses pequenas. Deixa eu arrumar essa gaveta. Deixa eu pensar nesse pedaço. Eu não tenho como arrumar tudo num dia só. Deixa eu tirar a semana para isso. Hoje eu vou pegar só essa gaveta. É mágico quando a gente é fiel no pouco, sabe? Quando a gente vai no pequeno. Aí você começa a tirar, aquilo vai trazer memórias ruins, boas, mas de fato você vai estar lidando com a realidade. Aquilo vai te trazer clareza, você vai ajudar pessoas porque você vai doar parte daquilo, você vai fazer o favor de não doar nada, rasgar, furar, você vai jogar fora. E você vai ter ali no teu ambiente aquilo que realmente faz sentido para você. Então se você pega esse exemplo micro de um armário, imagina na tua vida. Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida porque você está com medo de desfazer de algo que você precisa desfazer. Tem algo que você está levando na sua vida, um relacionamento, um hábito, um vício, um trabalho que você não consegue ter coragem de fazer uma transição de carreira, ou seja o que for, e você não quer, como o Carol falou, mexer naquilo ali. Mas tem que ter coragem para deixar. Deus vai te dar o suporte para que você aguente o momento da faxina. Mas enquanto você não fizer aquilo, você não vai estar verdadeiramente livre. Né? E aí você vive baseado no medo. Ao invés de viver baseado numa vida abundante, sim, você vive uma vida tolhida, uma vida com menos do que aquilo que você poderia ter, porque você vive ali baseado no medo. Que é o preço a pagar. O preço a pagar é esse desconforto do... Vou mexer, vou até meio que desconfigurar quem eu sou. E eu estava lendo um livro, não sei se fosse esse livro, que fala sobre esperar em Deus, e que fala assim, quando você tira, não sei se foi esse livro, quando você tira coisas ruins que você vinha fazendo, você cria um vácuo. E o cérebro não gosta de vácuo. Ele precisa preencher com outra coisa. Seja um outro vício, seja um outro hábito. E aí que quando Deus nos fala... Porque, gente, a Bíblia é um manual de sabedoria, é um livro de ação. Não é um livro de meditação, um livro de descanso, mas é um livro de sabedoria, é um livro de ação. Não é um livro para você ler e ficar, ó Deus, o dia que o Senhor fizer, eu entendi tudo. É um livro que te convida a agir. Então, ali, quando te falo descansa em Deus, descansar em Deus não é sair do foco do que você quer. É simplesmente parar e confiar naquilo que você não está vendo. É você contemplar, é você fazer aquilo que está dentro do seu alcance, é você amar quem precisa de amor, é você descansar. O amor envolve você ser útil para alguém. Quem que está do seu lado está precisando da tua atenção, está precisando de um serviço seu, está precisando de uma palavra, seja o que for. E que você, não, eu estou tão cheio de problema que eu não estou podendo me doar para ninguém. É exatamente isso que Deus faz, que é contra-intuitivo. Eu estou com um problema, mas é justamente agora que eu posso ajudar. Então, quando você... Deixa eu voltar aqui, porque eu estava falando do vácuo. É esse vácuo que você tem que preencher de Deus. É esse vácuo que quando você tira uma bengala de um vício, um hábito, ou um costume, uma coisa que você está fazendo que não está te levando para lugar nenhum, não pode ficar sem nada. Tem que estar cheio de Deus. Cheio de Deus. E se enche. Aí a gente pensa, vou me encher de Deus, então na verdade eu vou estar me obrigando a colocar... Não. Você vai estar povoando a sua mente daquilo que é mais sagrado. Da palavra de Deus. Se você não crê nisso, enche a tua mente de coisas. Vai ler um livro que fala do assunto, de uma coisa que você quer alcançar. Então, sabe? Faz isso. E é interessante, Marcelo, que assim, na palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, assim... cientificamente, existem comprovações de quanto que o amor ele inibe o sentimento de medo. Quando você, tanto que assim, a pessoa que está apaixonada, ela não tem medo de nada. Né? É impressionante isso. Você se arrisca, você encontra escondido, você se lança, né? Você vai, porque são os hormônios que estão ali no cérebro, né? E aí o hormônio que ativa o medo, ele diminui. Enquanto o hormônio de serotonina e ocitocina e adrenalina estão ali ativos, né? Então vai reduzindo o cortisol e outros hormônios que causam medo. Isso é uma comprovação científica de que quando você ama, a sua tendência é de não sentir medo. Você vê isso quando
você tem que defender o seu filho, Sim. né? É como se você não sentisse medo. Exatamente. Né? Porque é um amor que extrapola, assim, então ele é muito além de qualquer medo. Né? E até isso, a gente tem medo de se lançar nas relações e a gente deixa de viver isso. Né? Então, assim, tanto a relação de marido e mulher, ou de mãe e filho, né? São relações que vão realmente inibir o medo. Agora, o perfeito amor que fala na palavra é o amor de Deus. Então, esse amor, esse sim, ele lança fora todo medo. Então, assim, em Deus, nesse perfeito amor, não existe medo. Não existe. Né? Porque você tem, por quê? Porque agora eu sou um super-homem. Não, é porque você tem uma confiança plena. Exatamente. E o nosso medo, quando a gente sente medo, Marcelo, ele traz a lembrança pra gente, traz à tona o quanto que nós somos frágeis enquanto seres humanos. E o quanto que nós precisamos de um Deus para suprir as nossas necessidades. Né? Nós somos realmente frágeis. E o medo, ele mostra isso pra gente. Olha como que você é frágil. Você não dá conta de fazer isso daí, uma coisa tão simples. Né? Você é muito frágil. Então, por isso, a gente tem que estar nesse perfeito amor para lançar fora do medo. Verdade, perfeito. E exatamente, porque a gente vê isso quando a gente fica doente. Seja uma gripe, que você fica arriada, e você, mesmo que você queira, você não tem como levantar e fazer as coisas que está acostumado, aquilo independe de você saber, conhecer técnicas. Mas o que você vai fazer, é claro, seu conhecimento de você se hidratar, se você descansar. Mas, como diz a palavra de Deus, toda ansiedade, você não vai poder mudar nada. Nem que você esteja cheio de ansiedade. Pode um homem acrescentar 1 hora, 1 minuto que seja o seu dia? Não tem, a gente não tem esse poder. Então, quanto mais a gente estuda, e eu pude perceber isso assim, estudando neurociência, estudando comportamento humano, estudando psicologia positiva, a própria inteligência emocional, quanto mais você busca, mais você aprende, mais você tem conhecimento, claro, mas mais você entende que por mais que você saiba tudo, mais você saiba tudo, não tem como, mas você acha que você já, pronto, acha que sabe tudo, você não tem. Então, é a hora que você entende, sabe, que por mais que você saiba, porque senão a gente se enche muito de nós. Eu já sei técnicas, eu já sei isso, eu já sei aquilo, então eu sei viver. Aí acontece um problema que você não espera, que você não tem aquele conhecimento, que você não consegue resolver, e você se frustra. Você fala, eu estava sabendo tão bem as coisas, por que eu errei naquilo? Porque vamos errar, porque somos falhos, somos limitados. Então, quando a gente acha que a gente não precisa de um conhecimento de Deus que é mistério, que é ali que está também, ninguém explica Deus é mistério, mas ele dá ali um lampejo, ele dá um farol, ele traz luz, ele traz um caminho, quando ele revela parte do que precisa ser revelado. Aquilo que é onde a gente não pode agir, Deus vai agir. Aquilo onde é a sua parte de fazer, ele vai... Às vezes a gente fala assim, essa é a minha parte, nem essa eu estou conseguindo. Peça a ele, porque por nós a gente não, às vezes não consegue levantar da cama. E nós somos assim, gente. Por mais que a gente veja pessoas que a gente fala que a gente tem mania de endeusar e idolatrar pessoas, a gente não sabe o bastidor dessa pessoa, a gente não sabe o que ela teve que enfrentar para estar ali de pé, bancando a pessoa. Nada contra, a pessoa tem que bancar mesmo, bem resolvida, ela tem que fazer isso. O seu médico, quando você vai fazer uma consulta, você não sabe o que ele teve de luta. Seu psicólogo, seu professor, seu pai, sua mãe, para poder transparecer uma normalidade. Então, todos nós temos os nossos embaraços. E quando a gente entende que todos nós temos, a gente lida melhor com os nossos embaraços, porque a gente sabe que somos humanos e vamos lidar com aquilo ali. Né? Então, o medo faz parte de quem nós somos. Né? Realmente faz parte. E é algo que a gente precisa administrar. Precisa administrar e enfrentar, porque você pode perguntar para qualquer pessoa que tenha realizado tantas coisas. Essa pessoa com certeza teve medo. A cada novo passo,
O novo traz muito medo. Ai, eu não sei, será que eu tô fazendo certo? Ai, qual é o próximo passo? E aí a gente vai um passo de cada vez. E a cada passo a gente vai sentir medo de novo. E aí a gente vai superando e a vida é assim. É verdade. Né? A vida é assim. E a gente às vezes tem assim, eu tava com tanta coragem, superei aquilo, por que agora eu tô com medo de novo? A gente quer estar livre do medo, só que não tá. Então a cada novo desafio vem um medo diferente, né? E eu acho que assim, a gente saber disso, eu posso falar por mim assim, tem horas que eu falo assim, por que eu tô com medo de novo se eu já superei esse medo lá atrás? E aí a gente vai criando consciência que o medo vai estar sempre ali para nos proteger, porque você precisa de uma dose de prudência e para desenvolver teu caráter, para desenvolver tua força, para desenvolver tua coragem, tua ousadia, né? Então, é sempre um convite à ousadia. A gente pode até, em momentos, dizer assim, tô cansado, agora não dá para mim. Tudo bem, não tô conseguindo encarar esse novo desafio. Então descansa, mas não é descansa desistindo, ou descansa desdizendo tudo aquilo que você aprendeu, ou olhando para tudo e achando que todo mundo tem e você não. Não pira, né? Só descansa, só se alimenta, só se prepara para a próxima batalha, para o próximo round, para o próximo desafio, né? Para a próxima jornada. Eu separei aqui, Carol, trouxe até um livro que eu achei muito interessante esse livro. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Ele é um livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill fala muito de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento pessoal. E esse livro ele foi escrito em 1938. Ele escreveu e ele não publicou. E depois de muito tempo é que esse livro foi publicado. E ele conta a história de uma entrevista exclusiva com o diabo. É claro que é uma história fictícia, mas o autor aqui, ele coloca a figura do diabo, do inimigo, do medo, interagindo com a nossa vida. E é muito interessante, assim, porque tem muitas partes que... Aí ele começa o livro, vou ler só esse trechinho aqui que diz assim: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então, o fracasso, a derrota é mais um dado da minha caminhada para que me fortaleça. Aqui, ele não usou assim, né, Deus, ele usou aqui o universo, e você pode usar como você quiser, mas eu creio no Deus que é o Deus do universo, que criou o universo, e que é ele que está sempre lá, como ele diz aqui. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo. Então, é uma conexão direta com Deus Todo-Poderoso, que apoia o homem que não acredita em fracasso e derrota, senão como experiência meramente temporária. É no homem que acredita que derrota o gigante. É no homem que acredita em Deus. Porque em Deus somos mais que vencedores. Por mais que eu perca, Deus não vai te dar sempre todas as vitórias. Por misericórdia da nossa vida, Ele deixa você fracassar, porque você precisa aprender alguma coisa aí. Não tem jeito. A gente só aprende, a gente só amadurece, só cresce no momento de dificuldade. Você às vezes não está pronto. Deus, eu quero isso daqui. E ele vai falar, então tá bom, meu filho, passa por aquilo ali, porque você precisa ser aperfeiçoado, para que você conquiste aquilo, porque senão não vai ser bom. Eu estou te protegendo, é como um pai protetor, é como um filho nosso pede algo, um filho de 12 anos pede um carro. Mas Deus é um Deus, estou comparando com um homem que às vezes, né, mas Deus pode dar todas as coisas, Deus pode tudo. Mas Ele não vai te dar para o teu próprio bem. Como é que você vai dirigir com aquela idade? Mas Ele vai fazer com que você passe por situações. E se a gente foca só que eu quero aquilo, enquanto aquilo não for realizado eu não sou feliz, você está desprezando a relação com esse pai, que está te ensinando. Mais para frente desse livro vai falar dos medos do ser humano, que não precisa, não só esse livro conta, como vários livros, que fala dos maiores medos do ser humano. É o medo da morte, o medo do fracasso, o medo de ficar pobre, e o medo de falar em público, que também causa grande medo. Eu estava estudando neurociência e o professor estava explicando que, ele deu o exemplo dele, que ele tinha muito medo de falar em público, mas ele queria dar aulas.
E ele não tinha como derrotar aquele medo, por mais que ele entendesse o funcionamento do cérebro. Quanto mais ele foi estudando e foi sendo iluminado por amigos e colegas e professores, eu não sei se foi um colega ou um professor, disse para ele assim: o medo de falar em público vai estar sempre aí. Enquanto você não criar uma situação de exposição, minimamente que seja, você não vai perder esse medo. E aí ele foi criando pequenas exposições de falar em público. Então, até o exemplo que eu dei de sair com o cachorro, pequenos passeios curtos. O que quer que você tenha medo hoje, se exponha um pouquinho a esse medo. Não precisa se expor de uma vez. Porque isso pode ser difícil, pode não ser bom. Pode causar até um medo maior. Bota um pezinho fora. Eu estou com medo de ter uma conversa dura com meu filho. Começa devagar. Você vai entender como que você vai começar devagar. Começa falando: filho, vamos conversar, a gente está precisando conversar. Que dia a gente pode fazer isso? Ou com uma outra pessoa. Dá um pequeno passo em relação a essa situação difícil, seja ela qual for, de se expor ao medo. Entende isso no seu corpo. O que aconteceu com você? Você suou demais? Você teve pensamentos negativos? Você achou que aquilo era o fim? Entende, como o Carol falou mesmo. Entende na tua consciência o que aquilo causou em você por você ter se exposto um pouquinho àquilo. E aí, é isso aí mesmo. E vai se expondo aos poucos. Uma vez eu fiquei com medo, eu não tinha medo de andar de avião. Eu não tinha medo de andar de avião. Até que um dia eu estava no avião com o Vitória e Gabriel, a gente ia até se encontrar com o Ricardo, numa outra cidade, e aí de repente começou uma turbulência, e de repente o avião deu uma quedinha assim, gente, eu gelei, eu dei um grito, e aí, não, nesse momento a gente já tinha se encontrado com o Ricardo, a gente se encontrou com o Ricardo e pegou outro voo, isso, no segundo voo que aconteceu isso mesmo. Aí, eu fiquei assim, com tanto medo, com tanto pânico, eu dei um grito assim dentro do avião. Não só eu gritei, outras pessoas gritaram também, porque foi bem forte assim, né? A turbulência. Aí pronto, gente, eu já comecei a suar frio. Aí eu passei o resto do voo de mão dada com o Ricardo, assim, tensa. E depois desse acontecimento, todas as vezes que eu ia pegar o avião, pronto. Eu ficava... Gravou, né? Gravei. Aí eu ficava com medo, eu começava a pensar em tantas outras coisas, que antes eu nem pensava: ai meu Deus, o que pode dar errado? Será que esse piloto tá bem? Eu queria olhar pra cara do piloto. Começa a pensar em todas as possibilidades, né? Isso. Mas assim, não tem jeito. Eu tive que voar outras vezes, eu sei que eu ainda vou voar muito da minha vida. Então, assim, eu comecei a trabalhar isso em mim e ficar mais relaxada, calma, me preparar antes da viagem, né? Me preparar. Eu não precisei, assim, nunca tomar minhas ambulâncias passando na hora. Na hora do medo! Medo de avião, passando ambulância. Ai, Jesus. Mas aí a gente vai se preparando e fazendo um trabalho mental mesmo, né? Se tranquilizando e pensando em tantas coisas boas, ao invés de pensar no que pode dar errado, porque quando a gente tem medo, a gente sempre vai colocar na frente: o que pode dar errado? Exatamente. E aí gera uma ansiedade e é terrível. Então, assim, a gente começar a pensar, se preparar, né, antes da situação e pensar na viagem, pensar no destino, né, tudo que espera a gente lá, ao invés de pensar no que pode dar errado. Sim. É verdade. Até esse medo, uma vez eu também, sempre que a gente entra no avião, dá uma certa tensão, né? Porque, enfim, vai levantar voo. Mas a gente não controla, né? Porque assim, e no carro, o acidente de carro tem muito mais do que acidente de avião. Exatamente. Na estatística. Exatamente. Só que no carro, a gente se sente mais no controle. E não tá. Aí tá. Até as estatísticas mostram, né? E não tá. Mas a gente sempre tem aquela ideia de, eu abro a porta e pulo. Exatamente. Sei lá, a gente sempre tem um pensamento assim, né? E é isso, por exemplo, eu tô com medo de voar, então eu não pego mais avião. Só que, o que mais que eu não vou fazer então para evitar? Eu não vou mais andar de carro, porque eu posso sofrer um acidente. Eu não vou mais na esquina, porque posso ser... Enfim, pode cair uma pedra na minha cabeça. Circunstâncias para que algo aconteça de terrível sempre vão existir.
Esse prédio pode cair agora, quem está aqui? Já começa. Porque tem até isso no padrão de autossabotagem, tem um hipervigilante, que é aquele que sempre pensa em tudo que pode acontecer. E a energia do corpo dele, da mentalidade dele, a energia mesmo dele vira uma energia sempre de preocupação e tensão. Aquilo vai afetar os órgãos dele, vai afetar o metabolismo dele, vai afetar os hormônios dele, como você falou no início. Então, por que a gente faz dieta, faz exercício, ou seja, a gente cria um protocolo, vamos dizer assim, a palavra está na moda, não é protocolo. A gente cria um protocolo, eu vou fazer exercício porque eu quero ficar com um corpo mais forte, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta. E por que a gente não cria eu vou, como o cara falou, antes de viajar, começar a pensar em coisas boas, eu vou fazer uma minha oração, eu vou meditar, A gente precisa preparar a nossa mente. Por isso que a gente precisa acordar, entregar o primeiro momento do nosso dia, em geral, é isso que é indicado, a uma fatia boa do seu dia. Seja lendo um livro que você gosta muito, positivo, não um livro também, não adianta ler ficção terrível. Não é você ligar no jornal para saber o que aconteceu já de desastre na sua cidade. Tem gente que às vezes fala assim, não, mas é só para eu saber se tem alguma coisa perigosa acontecendo, que eu vou para o trabalho. Você pode ver que está tudo lindo, no que você sabe do trabalho. Quando a gente vai pensar, então, é alimentar a mente com aquilo que traz esperança. A palavra diz já. O que eu devo pensar? Pensa no que é excelente, no que é digno de louvor, no que é bom. Então, a gente tem também um manual do que pensar, do que cultivar, do que alimentar a nossa mente, o nosso espírito. A gente tem. Mas é como é abstrato, a gente acha que é... Quando sai do nosso controle, a gente tem esse... Fica com medo, né? Porque, eu não estou controlando. O controle não é dados e fatos. Isso. Né? Então, assim, você procurar controlar aquilo que você pode e aquilo que você não pode é confiar. É confiar, exatamente. É confiar, porque a vida é assim, gente. A vida é um risco. Sair de casa de manhã é um risco. É verdade. Tudo que a gente faz é um risco. Verdade. Então, assim, a gente vai deixar de viver porque está com medo. E se você tem algum propósito na sua vida que você está deixando de cumprir, né, porque você está com medo, não faça isso. Vai e se lança. Se expõe em pequenas doses. Isso. Porque assim, senão você vai deixar de fazer aquilo que você tem no seu coração, realizar o seu sonho, por causa de um medo. E aí quando você começa a enfrentar, você vê que nem era tão grande assim. Exatamente. Nem era tão difícil assim, porque a gente tem esse costume, né? Quando a gente fica cultivando aquele medo, ele vai crescendo. Exatamente. E aí quando a gente vai enfrentando, a gente vê, gente, nem era tão difícil. Exatamente. Aquilo que você alimenta é aquilo que vai crescer. Então, se você fica só pensando no seu medo, a tendência é aquilo aumentar. Aquilo de você estar sempre em casa, se protegendo, a tendência é cada vez mais aquilo te abraçar. Aí vem a preguiça, vem os pensamentos negativos sobre si mesmo, baixa estima. Abismo chama abismo, né? Uma coisa vai trazendo a outra. Então você precisa botar um pé em direção à coragem, em pequenas doses. E assim, se você não está conseguindo isso de jeito nenhum, que está te causando um transtorno muito grande, busque ajuda. Essa é a hora de você buscar ajuda. E outra coisa também que eu sempre penso também, às vezes a gente espiritualizar todas as coisas e não agir também está te colocando num lugar de medo. Então não adianta você, né, às vezes eu vou me esconder da ação colocando tudo em nome de Deus. Porque eu estou sempre orando, porque eu estou sempre na igreja, porque eu estou sempre confiando em Deus, mas eu estou sempre acovardada. Então, calma, a Bíblia é um livro de ação. Tem algo aqui que não está coerente. Então, agir é importante. Se não está conseguindo agir, mesmo fazendo essas pequenas coisas, busque ajuda. Você merece viver uma vida real. Se realmente for um medo, assim, um trauma, uma coisa que você sofreu, uma coisa que te paralise muito, procura ajuda. Que é digno. Você merece ajuda. Então, às vezes, eu não vou buscar, não vai no psicólogo, que vai te indicar, às vezes, um psiquiatra. De repente, é o caso... Assim que eu digo, não fecha sua mente para nada. Deixa Deus te guiar. Agora, também não se entrega a essas coisas, porque a gente conhece muitas vezes a pessoa
vai também em busca de médicos e remédio, e não é isso. Tem uma outra coisa que ela devia ter feito antes. Aí, muitas vezes tem médicos que curam só a doença, mas não vão ver lá atrás como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, como é que está o seu intestino, como é que estão essas coisas. Porque às vezes não adianta você tomar um antidepressivo se o seu intestino está ruim, não está absorvendo nada. Se você está tomando sol. Então, nós somos sistêmicos, nós somos um todo. E a gente está trazendo aqui, o que a gente está vendo aqui mesmo, é abrindo a nossa conversa assim, para te servir. Nem que seja numa frase, nem que seja num pensamento, nem que seja num exemplo em algo, para te trazer uma luz, assim. Sinceramente, assim, é o que eu sinto, sabe? É assim, e todos os assuntos que a gente fala e vai falar aqui, a gente sempre vai trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do que nós fazemos. Eu gosto muito de coisas práticas, assim, não adianta eu chegar e ficar só filosofando e meditando, eu não gosto muito, fica ali só no pensamento. Eu gosto de ter coisas práticas, sim, né? Tipo assim, eu fiz isso e foi bom, né? Então, assim, quando a gente traz a nossa experiência, o que a gente viveu, é para que você também se inspire e, de repente, tente também, né? Eu não sei o que você está vivendo, mas, de repente, você possa tentar também, vou tentar isso daí que a Marcela fez, que a Carol fez, que, de repente, pode dar certo, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para nada, porque cada indivíduo é de um jeito, nós somos pessoas diferentes, né? Individuais, então cada um vive uma coisa, cada um passou por coisas diferentes, mas é uma direção, né? É uma direção. Então, sempre a gente vai trazer os assuntos e a gente vai falar um pouco da nossa experiência também. Verdade. Né? Do que a gente também aplica na nossa vida. E somos mesmo diferentes. Às vezes a gente vê alguém e ouve uma história e a gente às vezes quer fazer, cada um de um jeito. Como o Carol falou, a gente pega as histórias, porque aquilo traz assim, né, uma clareza, muitas vezes, uns exemplos, mas você tem o teu jeito. O que eu vejo hoje em dia é muita coisa de mentores que querem dizer assim, que o jeito dele é o jeito que deu certo e para você seguir. Às vezes aquele jeito te violenta, não é para você. Mas coisas que ele vai dizer ali foram maravilhosas de você escutar. Porque você vai conseguir aplicar aquilo à dança da tua vida, a tua melodia, sabe? Eu vejo assim, nós somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, músicas diferentes, comidas diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes. Tem gente que vai gostar de uma pessoa, não vai gostar da outra. E tudo bem, porque nós somos... E é tão importante a gente reconhecer isso. Eu não preciso seguir a cartilha de ninguém. A única cartilha que vai bem você seguir é a cartilha de Deus. Porque ali ele vai colocar... Na verdade, a Bíblia, enquanto nós estamos lendo, ela está lendo a gente. E é o diálogo mais sincero que você vai ter. Porque é o diálogo com você mesmo, com Deus em você, com Deus Pai, Filho e o Espírito Santo que tem em você. Então é um diálogo mais verdadeiro que você vai ter. Fora isso, eu adoro, por exemplo, eu amo ler biografias, eu adoro ver assim, como é que foi a vida da pessoa. Mas aí que a gente vê como cada um tem uma vida, a pessoa às vezes teve mazelas que ela passou, que eu passo a admirar mais ainda aquela pessoa, que eu falo, caramba, eu reclamo disso, olha o que a pessoa viveu, olha o que ela superou. E muitas vezes um caos vem justamente para te fazer ser um vitorioso. Uma vitoriosa. E aí você vê que na vida do outro, né, que os medos dessa pessoa, as dúvidas dessa pessoa, às vezes são as mesmas que as suas. E você fala assim, nossa, mas fulano tinha o mesmo medo que eu. E olha só, ele realizou, ele fez e aconteceu. Porque essa pessoa teve lá seu mecanismo de superar aquilo. Né? Foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. E assim como o outro teve, você também tem. Você também vai encontrar aí quais são os seus mecanismos, né? A sua forma. E às vezes, a gente está falando aqui, né, de você, como a Marcela falou, de você ir se expondo aos poucos. Com certeza isso é necessário mesmo. Mas às vezes você ainda não consegue sozinho. Então, é por isso que vem a questão da ajuda, né, a ajuda profissional, de você ter alguém que vai pegar na sua mão e vai te ajudar
pelo menos para você não se sentir sozinho, porque às vezes existem feridas Sim. que você não consegue tocar sozinho, porque se você tocar pode fazer um estrago tão grande em você e você não suportar aquilo. Mas sendo uma coisa direcionada, estando com alguém ali, fazendo junto com você, usando a ferramenta certa, e isso vai te ajudar. Vai ajudar você a tocar ali naquele medo, naquele ponto, naquela ferida, e através de ferramentas, você encontrando ali os mecanismos para superar esse medo. É verdade, isso é fundamental mesmo. Essa pessoa que está junto com você ali, para você saber que você não está sozinho. Isso é fundamental. Então, essa ajuda, às vezes a gente quer, né? Então, deixa eu pegar um recorte daquilo ali, deixa eu juntar, eu sozinho consigo, não preciso. Mas essa escuta é tão importante, uma pessoa te escutando e te direcionando, como o Carol falou, através de ferramentas, é fundamental e a gente sabe que muda vidas. Não muda vidas, não é ninguém que muda a vida, é um encontro. É a chance que a pessoa se deu. É o profissional que esteve ali fazendo o seu serviço com verdade, com entrega. Isso é mágico. Com certeza. E assim, ninguém consegue se salvar sozinho. Né? E Deus, ele nos fez para o relacionamento. Exatamente. Ele não fez a gente para estar sozinhos. Então a gente precisa do outro, sempre. A gente precisa se relacionar com o outro. E outra pessoa que vai nos socorrer, né? Que vai tirar a gente lá do buraco. Se você estiver lá caído num buraco, como que você vai se salvar sozinho? Não tem como. É verdade. Você vai precisar de alguém para te socorrer. E às vezes a gente está ferido com pessoas, isso às vezes pode acontecer. E você fez um pacto, às vezes, interno de nunca mais vou precisar de ninguém. Não preciso mais de ninguém. Vou fazer tudo para... E às vezes naquela situação você conseguiu, às vezes, lidar bem com aquilo, e você conseguiu superar e de repente você estava ali, até no vício emocional com uma pessoa, que o vício emocional não é criado, ninguém é o teu algoz, aquilo ali se relaciona, né? Então você também, de uma certa forma, às vezes, aprisiona uma pessoa e a pessoa é aprisionada, te aprisiona também. Quando você consegue desfazer aquilo, pronto, não preciso mais de ninguém. Só que você não precisa mais daquela situação. Você não precisa mais se escorar em ninguém. Você precisa das pessoas, das relações. Você precisa para um próximo passo, sim. Então, eu já tive esse pacto dentro de mim. Eu não quero precisar mais de ninguém. E eu vi como aquilo era uma autossabotagem. Porque eu precisava, sim. Estava orgulhosa naquilo, e quando você tem humildade de reconhecer e você abre o seu coração, de entender que ninguém... Porque às vezes você vê como se todo mundo estivesse ali, na verdade, querendo algo de você, né? Tem sempre assim, na verdade, você está sempre se protegendo, né, das relações, sempre se protegendo. E aí você não consegue se abrir, não consegue ficar com o coração aberto, baixar barreiras e conseguir se relacionar de forma verdadeira, e aí você tem um ganho naquele relacionamento. Às vezes tudo que você está pedindo para Deus, Ele está colocando pessoas na sua vida para te ajudar. Mas você está sempre com ressalva. Não, pessoa não. Você está sempre com uma crítica, né? Isso aí, uma desconfiança. E esse é um muro do orgulho, né? Que a gente cria mesmo para se proteger. Né? E aí você vai ficar aí vivendo com seu medo eternamente. Com esse pacto, né? Que não precisa de ninguém. Porque você não quer quebrar esse muro aí, essa barreira aí do orgulho para se relacionar. Verdade. Né? Gente, eu acho que é isso, né? Falamos bastante. Olha aí quanto deu, Carol, gente, ao mesmo tempo. a gente é... Tá mesmo, né? Sem marcar, sem botar nada pra marcar. Não tava nem conseguindo chegar aqui. Agora que eu fui ver. Sim, mas é bom, né? É bom. E, gente, nós estamos aqui à sua disposição. Se você precisar de alguma ajuda, de alguma conversa, pode procurar a gente, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Sim. Também. Nós estamos aqui para te ajudar, seja como uma amiga, seja como profissional. Né? Estamos dispostos aqui, disponíveis para você. Tá? E pode comentar, compartilhar, sugerir temas que você, de repente, queira que a gente fale aqui. Pode sugerir um tema, falar o que você gostou, o que você não gostou. Estamos aqui para te ouvir e te servir. Né? Verdade, Carol, exatamente. E vou deixar uma pergunta aqui para você.
E para você refletir aí, do que você tem medo, de fato? A quem você não quer desagradar? E que pequena ação você pode fazer hoje, pequena, para ir em direção à coragem, para colocar abaixo esse medo? E uma pergunta assim que quando eu ouvi eu fiquei, e se isso acontecer? Se você tem tanto medo, se isso acontecer, e aí? O que você vai fazer? Para pensar, às vezes não é nada tão gigante assim. Muito bom as perguntas. E pode entrar! Pode entrar, gente. Fique à vontade. Aqui é o nosso espaço. E você, o nosso convidado. Então, um beijo. Até a próxima, né? Até a próxima. Tchau.